Aqui no estúdio eu recebo o professor de História Edgar Leite, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Unirio. Olá, professor, boa tarde, muito obrigado pela presença mais uma vez em nosso estúdio. O que o senhor acha dessa ideia de Mohamed El-Baradei? Desiste da candidatura à presidência para fazer parte desse governo de união nacional. Isso pode funcionar? Pode fazer com que esses protestos acabem de vez no Egito? Talvez, mas o que está aparecendo, o que está acontecendo no Egito é um descompasso total entre as lideranças políticas, ou um descompasso relativo, entre as lideranças políticas e o movimento revolucionário. Isso se acentuou, ficou claro nos últimos dias, quando os partidos, em sua maioria, se recusaram a endossar a nova vaga de manifestações contrárias ao regime. Então, há uma desarticulação institucional e um descompasso em termos de proposições políticas a serem colocadas adiante para a reorganização da sociedade. Então, a situação no Egito, aparentemente, continua se complicando e a crise vai se ampliando cada vez mais. Já não era a hora dessa junta militar entregar o poder definitivamente para um governo civil? Por que essa demora toda de fevereiro, quando caiu Hosni Mubarak, até hoje? As coisas não são tão simples em tratando de política, né? Você tem que ter um projeto político hegemônico, um projeto que possa dar um rumo à sociedade egípcia. E isso é que aparentemente não há. Então, mesmo que a junta militar, que aparentemente é a única instância de poder em condições de gerir o Estado egípcio, quisesse entregar a alguém o poder, ficaria difícil saber a quem entregar. Essa é a grande dificuldade eu acho que sim. Quem vai assumir? Claro. Há muita disputa entre os políticos e no movimento social egípcio, né? Então está complicada a situação lá. Agora, ao mesmo tempo, politicamente, economicamente, o país está paralisado. Eles estão, há poucos dias teve a Bolsa de Valores do Cairo suspendeu as atividades, né? Então é uma situação dramática. O Egito, a revolução, a chamada Revolução Egípcia, está se aprofundando e a crise institucional e a desarticulação institucional também. E as eleições de amanhã? Pois é, essa que era a dúvida, né? Porque ninguém sabe exatamente o que vai sair daí, nem como vai ser a eleição, quais são os seus protagonistas principais, quem vai sair fortalecido e se esse fortalecimento ele é suficiente, mesmo, digamos, que a Irmandade Muçulmana tem uma boa votação, se isso será suficiente para estabilizar a política do Egito, porque aparentemente as coisas no Egito marcham numa velocidade alucinante. Então, uma situação específica política amanhã consolidada pode não mais estar amanhã. E o que os manifestantes pedem, além da saída imediata dessa junta militar, é que essa eleição seja adiada. Exatamente. Já é uma preocupação em relação à confiança nesse processo? Porque há uma desconfiança entre esses manifestantes da praça e as certas lideranças políticas que estão na crista da oposição, principalmente na Irmandade Muçulmana e outros partidos. Então, esse descompasso, essa desconfiança, também pode comprometer a legitimidade das eleições. Para o nosso assinante entender, quais são as relações entre o governo do Paquistão e o governo americano? O Paquistão se tornou um aliado preferencial dos Estados Unidos em função da necessidade americana de uma intervenção regular no Afeganistão. Uma base importante. Uma base importante. Agora, o Paquistão, eu tive agora há pouco na Índia, num congresso, e os intelectuais da Universidade Indiana são muito, muito preocupados com o Paquistão. Porque o Paquistão ele está em processo de desagregação institucional. O Estado paquistanês está em processo de desagregação. E isso torna qualquer política de relação com o Paquistão muito instável e perigosa. E, considerando que o Paquistão tem armas nucleares, duplamente, triplamente perigosa. Então, a situação do Paquistão hoje é grave. Esse incidente revela, provavelmente, que os Estados Unidos têm alvos dentro do Paquistão. Isso já ficou claro no caso do Osama Bin Laden, que estava numa localidade sob a proteção, entre aspas, do exército, de uma unidade militar paquistanesa. Então, mais cedo ou mais tarde, vai começar a ficar claro que o Paquistão não é um aliado realmente confiável e que, segundo muitos analistas americanos, o Paquistão é um inimigo e não um aliado. Mas ele recebe dinheiro dos Estados Unidos. Exatamente, porque isso nos últimos anos tem impedido que as contradições entre o Paquistão e os Estados Unidos se exteriorizem.
e tem pacificado, entre aspas, relativamente as relações regionais. Mas a situação do Paquistão de radicalização muçulmana, radicalização política, desagregação do Estado é muito significativa. Mas o senhor acredita que um rompimento das relações diplomáticas? Não sei, não interessa a ninguém esse rompimento das relações entre os Estados Unidos e o Paquistão. No entanto, aparentemente, elas estão tudo está marchando nessa direção. Na verdade, todo o Oriente está em processo de radicalização. Há uma crise em andamento que o governo Obama não conseguiu evitar, pelo contrário, ele potencializou, e que envolve não só o Paquistão, mas Paquistão, Irã, as relações, a própria crise do mundo árabe também gera novos eventos políticos de radicalização e crise. Curioso que o governo Obama que chegou com essa marca de ser um governo que buscava equilíbrio, né, para apaziguar, melhorar a imagem dos Estados Unidos. A situação está desde a crise do Iraque, desde a invasão do Iraque, na verdade, a situação no Oriente como um todo, eu estou estendendo aí do Paquistão ao Oriente Médio, ela entrou em processo de desagregação e crise. E o final disso é imprevisível, né? Falando agora da situação da Síria, professor, onde é que está, professor Edgar Leite, a dificuldade desse Bashar al-Assad de sair? Por que essa dificuldade toda? Esse é um governo nacionalista árabe, aos moldes dos governos de Saddam Hussein, mais ou menos aparentado com o modelo nasseriano antigo e aparentado ao Gaddafi. É um tipo de regime autocrático, ditatorial, onde uma determinada família ou um clã controla o aparato estatal e os seus meios de financiamento, né, os bancos, as agências de fomento, e é muito difícil, tendo em vista os interesses construídos nas últimas décadas, qualquer tipo de abertura que permita a entrada de novos protagonistas. Então a Revolução Síria, a exemplo das outras revoluções, principalmente a Líbia e também a do Egito, enfrenta aí um Estado muito hostil a qualquer mudança. E isso, no caso específico da Síria, está levando ao massacre da população síria, a ponto da própria Liga Árabe tomar uma decisão, né, nesse sentido. E essa decisão da Liga Árabe pode acarretar em alguma consequência mais grave para Bashar al-Assad? Isso é profundo isolamento, né, um isolamento que no momento só não é maior e não é fatal pela posição russa, né, e aparentemente da China, de impedir uma intervenção mais direta do Ocidente ali. Porque no caso da Líbia, esse isolamento do Gaddafi levou à queda do regime. Mas a posição da Rússia e de outros agentes internacionais... Estão segurando, né? Estão tentando segurar o Assad. Até uma intervenção militar, o senhor acreditaria ou não? Não chegaria a esse ponto? Eu acho que a situação dele vai ficar cada vez mais insustentável. Se não ocorrer um levante interno e uma ruptura interna que leve à derrubada do regime por razões próprias, autóctones mesmo, em algum momento a comunidade internacional vai ter que tomar uma decisão, porque o caso é realmente escandaloso. A repressão é muito violenta, é muito violenta. E me parece não ter fim. A gente, o regime está muito forte, o seu aparato repressor está muito coeso e o regime tem um controle sobre o aparato repressor. Não é o caso do Egito, por exemplo, né, onde o governo egípcio tentou reprimir no princípio, mas não conseguiu dar continuidade à repressão. Né, houve rupturas internas. Né? No caso da Síria, aparentemente não. O exército tem um controle e tem mantido essa repressão permanentemente. Conversei com o professor de História Edgar Leite, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também da Unirio. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, professor. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você.